Pessoal, hoje eu vim contar a história desse senhor. Eu sempre vejo ele na rua pedindo ajuda e ele usa cadeira de roda, que tá bem velha, bastante remendada a cadeira de rodas que ele usava. E eu decidi que eu ia seguir ele. E sempre que eu posso, eu passo, eu ajudo ele, dou as moedas, alguma coisa para ele comer. E aí eu decidi seguir para ver onde que ele morava. Se vocês percebem, essa rua é uma rua bastante movimentada, então para quem tem dificuldade de locomoção é bem difícil e pelo visto ele vive de ajuda aí da população, as pessoas ajudam sempre no que pode. E aí eu vi que ele entrou nessa estrada aí de terra. É um local bem difícil aí de se locomover e ainda mais para quem usa uma cadeira de rodas se torna ainda mais difícil. E esse senhor, ele tem um rosto muito sofrido e me deixou muito curiosa para saber sobre a história dele. E aí eu percebi que ele entrou ali naquela matinha, ó, e vocês percebem que ele tem muita dificuldade na hora de entrar ali com sua cadeira de rodas. E aí eu decidi ir até ele para ver o que eu podia fazer para tentar ajudar, conhecer um pouco a história dele, para contar para vocês. Quem sabe assim a gente conseguir, de qualquer forma, ajudar esse senhor. E quando ele percebeu que eu estava se aproximando ali do local, que iria conversar com ele, ele ficou muito emocionado, porque segundo ele as pessoas não estão nem aí para ele, ninguém para conversar, para saber a história dele. Então, quando eu cheguei, eu presenciei essa cena muito difícil, um ser humano assim vivendo uma situação deplorável que não dá para imaginar que um ser humano consiga viver nessa situação. Aí eu me questiono, sabe, às vezes, o que esse homem fez para merecer o que ele tá passando. E aí ele contou que ele tinha uma vida muito tranquila, que ele era uma pessoa do bem, que ele tinha emprego, que ele era casado e que há 5 anos atrás ele tinha sofrido um grave acidente, o que ocasionou aí ele perder parte dos movimentos da sua perna. Não perdendo totalmente os movimentos, mas que dificulta ele andar. E aí ele perdeu o emprego e o único porto seguro que ele tinha na vida era a esposa dele. Já que ele tinha perdido tudo, mas e que a esposa dele deixou ele para ficar com seu melhor amigo. E quando ele me conta isso, ele já me conta com lágrimas nos olhos. Porque ele disse que foi uma das piores dores que ele já sentiu na vida. E aí ele entrou em depressão, que levou ele a viver nessas condições que a gente está vendo aí, em condição de rua. E aí eu perguntei para ele sobre o relógio que ele usava e tal. Ele me disse que ele tinha achado no lixo, que ele gosta de andar bem arrumado, que ele gosta de estar limpo. E sempre que ele pode, ele vai até a rodoviária da cidade para poder tomar banho. E ele diz assim com muita certeza que ele sabe que um dia ele vai conseguir sair dessa vida. E que por mais difícil que seja essa situação, no fundo do coração dele, ele tem fé que a vida dele vai mudar. E eu me emocionei ouvindo essa história, sabe? Ele conta que ele já sofreu muita humilhação das pessoas, porque ele sempre foi rodeado de amigo e tudo, e que depois do acidente, todo mundo sumiu. Quando ele mais precisou, ele não tinha ninguém. Aí só ficou ele e a cadeira de rodas dele. E um cachorro que ele tinha, que era um amigo dele, e que tinha 3 dias dessa ocasião que o cachorro tinha sido atropelado ali naquela avenida bem movimentada. E aí ele respirou fundo e disse que agora ele sabia que era só ele mesmo e a cadeira de rodas dele, mas que ele tinha certeza que um dia Deus ia dar força e que ele ia conseguir sair dali, ele ia conseguir ter uma vida normal de novo. Gente, eu fiquei extremamente triste com a situação dele. Ali naquele local tinha moscas rodeando, o lugar tinha mau cheiro. Tinha até um pedaço de osso que, segundo ele, tinha sido o cachorro dele que trouxe pra comer ali. Eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa situação. O que você acha sobre isso? E que será que foi só mesmo a depressão que fez ele viver dessa forma? Graças a Deus ele conseguiu trocar a cadeira de rodas dele, que o pessoal da população fizeram uma vaquinha, compraram uma cadeira de rodas nova, porque a dele estava fora de condições de uso. E eu fico muito triste em ver o quanto a depressão está destruindo a vida das pessoas. E agora, viver nesse lugar sujo, fedido, cheio de mosca, é a única coisa que resta para esse pobre senhor.
Nessa hora não tem filho, não tem esposa, não tem amigo, porque os amigos que tinha enquanto ele tinha dinheiro sumiu tudo, foram tudo embora, viraram as costas para ele quando ele mais precisou. Eu vou tentar fazer de tudo o que eu posso para poder ajudar esse senhor a ter uma vida melhor.